Olá a todos novamente. Vamos então ao nosso terceiro encontro, terceiro e último encontro, falando então sobre o teatro enquanto recurso didático na sala de aula. Como então nós já conversamos nos outros encontros, né? Esta iniciativa faz parte então do edital Revirada Cultural, edital da Secretaria de Cultura de Chapecó, da Prefeitura Municipal, e este projeto então foi contemplado para que fizéssemos então esta oficina. E, como eu falei anteriormente também, a proposta inicial é que essa oficina fosse realizada presencialmente. Como infelizmente não foi possível, a gente fez uma adaptação e ela se transformou mais num bate-papo, mais numa conversa acerca do teatro no ambiente escolar e suas relações de forma bem ampla, bem genérica, porque infelizmente nós não temos como abordar o aspecto prático, né, desta oficina. Mas vamos prosseguir então. Nós encerramos o último vídeo falando sobre a questão da importância do texto dramático, né? Porém, antes da gente entrar especificamente nesta questão do texto dramático, eu gostaria de fazer um arremate geral do que nós conversamos até aqui, né? Então, nós podemos dizer, de uma forma geral, que seja qual for a abordagem que o professor ou o profissional de educação resolver enveredar a utilizar, né, na utilização do teatro enquanto ferramenta num processo pedagógico, seja na aplicação específica da abordagem de um componente curricular de forma mais ou menos orgânica. E o que eu quero dizer com mais ou menos orgânica? O professor, quando opta por esse caminho de utilizar o teatro na abordagem de um componente curricular, ele pode abordar isso de forma mais específica, de forma mais objetiva, focando nos conceitos básicos desse conteúdo, né? Mas como também ele pode abordar isso de forma mais sutil, né? Uma sensibilização para abordar de forma mais contundente depois de uma aula um pouco mais tradicional, digamos assim. Então pode ser uma abordagem orgânica, né, de forma mais sutil e que esse conteúdo esteja subliminarmente ou até objetivamente imbuído dentro da narrativa, ou de forma específica e clara, abordando conteúdos, conceitos, né? Então, quando eu me refiro à forma mais ou menos orgânica, eu estou me referindo a essas duas possibilidades. Então, seja esta abordagem, né, de você resolver trabalhar com a encenação de um tema ou de um texto clássico, um texto tradicional do, do teatro, seja através do teatro da animação, de animação, seja o professor enquanto performer, né, do seu eu, né, do seu duplo à frente da classe, né, num estado de espetacularidade, seja apenas, não diria apenas, né, mas seja também abordando as técnicas teatrais, o mundo teatral enquanto ferramenta para o desenvolvimento do seu potencial comunicativo. Qualquer um desses vieses, né, ou mesmo um outro que a gente não tenha abordado aqui, qualquer um desses caminhos, é preciso ter consciência de que é necessário, é fundamental que o professor busque
se apropriar dos conhecimentos relativos ao teatro. Tanto do ponto de vista do teatro educação, do teatro pedagógico, né, que nós não vamos entrar especificamente nessa seara, né, mas são dois outros campos interessantíssimos para a gente abordar e aprofundar, talvez, num segundo momento, né, seja a compreensão, né, desta área do conhecimento, e como que isso se insere dentro do ambiente escolar, e também, objetivamente, como já falei várias vezes anteriormente, se apropriando das técnicas teatrais. Então esse é um dos pontos fundamentais. Outro ponto é que é fundamental que o professor tenha consciência que o teatro é uma atividade essencialmente coletiva, com todos os desafios e com todas as glórias que qualquer atividade coletiva oferece. Outro aspecto também que deve ser um ponto de atenção de qualquer profissional da educação, do professor. Eu uso os dois termos porque eles meio que se confundem e são complementares ao mesmo tempo. Então, outro aspecto importantíssimo que o professor precisa estar atento é que o teatro traz na sua essência, como característica principal, né, do seu desenvolvimento, ele traz o lúdico, traz o sensível, o subjetivo, e muitas vezes este processo de descoberta, de despertar destes campos, né, da vida, da essência humana, do corpo, da psique, do emocional, né? Quando você acessa isso, muitas vezes são acessados lugares emocionais difíceis de serem administrados, especialmente quando se trabalha com adolescentes. Então, quando o professor resolver enveredar por este caminho, é preciso tomar cuidado com a viagem que se proporá aos viajantes e saber por qual caminho se está trilhando. Porque, sim, o teatro é importantíssimo, é rico, todos os pontos positivos que a gente já abordou aqui e que muitas pessoas sabem até muito melhor do que eu, mas também tem alguns riscos que preciso ter cuidado. E por último, é preciso que o professor, que quem está à frente desse processo, tenha atenção ao texto que é produzido neste processo. Porque além do aspecto prático, né, da realização da atividade, também tem o aspecto do registro, que é importante que se tenha, tanto para a escola, tanto para o histórico e para o registro da atividade do professor, e tanto para os alunos também, que farão parte deste processo. Então, além desta preocupação do registro, né, tem os aspectos da carpintaria, da confecção, da construção do texto dramático. E é isso que a gente acabou no último vídeo, né, fazendo um parênteses, e que a gente vai tentar agora abordar como último item desses nossos 3 encontros. Então, assim, além de atentar para os aspectos formais do texto dramático, né, compreendendo a sua tipologia, vou fazer um parênteses aqui. Quando eu falo em aspectos formais do texto, eu não estou me referindo a uma abordagem contemporânea de texto, que rompe com os cânones aristotélicos, né? Estou me referindo a uma abordagem mais tradicional, que num primeiro momento me parece ser um caminho mais tranquilo para o professor seguir.
Então, uma abordagem mais conservadora, digamos assim, com relação ao texto, né? Então, são estes aspectos formais. E aí, a partir desta compreensão desses aspectos formais do texto, eu falava sobre a importância de termos uma abordagem cotidiana, mais próxima do coletivo, especialmente com relação à construção textual. Por exemplo, é possível nós realizarmos uma proposta de dramatização, falar de geometria a partir da horta da escola, a partir da quadra de esportes, mesmo das formas geométricas, da mesa, da classe, da cadeira, né? Isso, inclusive, pode ser abordado de uma forma cômica, de uma forma que provoque o riso, que provoque uma empatia mais instantânea. E quando o professor consegue fazer isso, quando ele atenta para isso, né, e consegue trazer o cotidiano para essa prática, não é? Abordando temas que são comuns, que são afins do aluno ou de quem está participando deste processo, o processo se torna muito mais eficiente, muito mais colaborativo, muito mais prazeroso, muito mais inclusivo, porque naturalmente você vai estar abordando temas, vai estar abordando situações, fatos, acontecimentos que fazem parte da vida cotidiana, tanto do professor quanto do aluno. E aí, a partir disso, você pode tanto abordar os temas curriculares, quanto ter um olhar mais crítico e fazer uma encenação na qual os alunos conseguem ter um olhar mais específico sobre aquela situação do seu cotidiano e a partir desse olhar crítico, talvez, gerar alguma espécie de transformação ou de mudança. E este tipo de abordagem pode ser, inclusive, utilizada em temas mais globais, da parte para o todo. Exemplo, um componente curricular que fale de biologia ou química, né? Você pode abordar a partir do lixo gerado na escola e com isso provocar, suscitar uma reflexão global a partir da realidade cotidiana que se tem. Ou uma aula de química a partir dos produtos químicos que são utilizados no processo de limpeza da escola. Ou abordar o banheiro a partir disso, ou mesmo a questão dos fertilizantes, né? Enfim, as possibilidades são muitas, são variadas, né? Basta que o professor atente para este aspecto de olhar para o seu entorno, de olhar para o seu cotidiano, né? De estimular essa relação, né, com o outro que está próximo, né? Com as situações que estão próximas, com a realidade que está ali presente. Porque muitas vezes a gente vê algumas iniciativas nas quais quem está à frente desse processo procura temas universais, temas muitas vezes fantásticos, não que não se possa, é claro que se pode, obviamente, né? Mas quando você tem esse olhar mais cotidiano, mais para a realidade, isso é muito mais produtivo do ponto de vista do olhar crítico para a realidade que se vive, né? Então, aliando este olhar, esta possibilidade, é importante que o professor leia pelo menos Boal, Augusto Boal, que foi um estudioso, um dramaturgo brasileiro que deixou muitas contribuições nesse sentido, né, de como que o teatro se relaciona com a realidade cotidiana, com o senso crítico, né?
Então, e essa mesma premissa, digamos assim, ela tanto é válida para o teatro feito com corpos humanos no palco, digamos assim, né, o teatro de forma geral, quanto com o teatro de animação também. Também é verdade. É preciso que se tenha esse mesmo cuidado com o texto feito para objetos ou formas animadas. Entendendo que o texto para o teatro de animação também tem as suas características específicas desse tipo de ação artística. Então, e outra coisa importante a gente poderia dizer então que é fundamental que o professor se aproprie da literatura relativa à dramaturgia. Não estou dizendo que o professor tenha que se tornar um especialista em dramaturgia, né, que tenha que se tornar necessariamente um dramaturgo, mas é importante que ele saiba por quais caminhos ele está trilhando. Obviamente que numa discussão mais ampla a gente poderia discutir o conceito de texto, né, de uma forma mais contemporânea. A gente poderia também até discutir o conceito de dramaturgia, né, e como que o texto dramatúrgico ele extrapola a questão do texto escrito, né, a questão da sonoridade, por exemplo, a questão da iluminação, né, esses elementos todos que compõem a dramaturgia e que contribuem no processo narrativo. Então, né, toda esta visão mais ampliada, digamos assim, desses conceitos todos, dessas ideias, exigiria uma outra oficina, uma outra proposta. Então, eu estou me atendo a esses conceitos, essas ideias um pouco mais formais. E agora, neste momento, como eu falei antes também, a gente tinha a proposta prática, né? Então, na proposta original desta oficina, agora nós teríamos um exercício, uma ação experiencial de construção de texto dramático. Como eu falei, essa oficina ela prevê um tempo de 20 horas e a gente condensou ela aqui para esse formato virtual, né, se transformando neste bate-papo. Então nós agora teríamos essa experiência de construção de texto e tal. Mas como a gente não terá, a gente vai ficar por aqui. Outra coisa importantíssima antes da gente finalizar também, que é um parênteses que eu gostaria de abrir com relação ao teatro de animação, que, que é um universo em si. Né? O teatro de animação é uma vastidão de beleza, de variedade, de complexidade e especialmente de comprometimento por parte dos artistas que praticam. Eu sempre digo que o ator bonequeiro ele é um ser diferenciado, né? Porque ele consegue estabelecer um outro tipo de relação com o outro que nós, seres humanos normais, ainda talvez demoremos bastante tempo para desenvolver. Mas dentro toda essa complexidade do teatro de animação, existe um tipo de teatro, digamos assim, né, sendo bastante vulgar, que eu particularmente acredito que é poderosíssimo, especialmente na educação infantil, que é o teatro lambe-lambe. Né? O teatro lambe-lambe é feito às vezes para um, ou no máximo dois ou três espectadores, que é feito através de uma caixa, como se fosse aqueles fotógrafos lambe-lambe antigos, existem
variedades disso, mas né, de forma geral. E, e dentro desta caixa é desenvolvida uma ação de animação com objetos antropomórficos ou não, muito pequenos, né? E muito encantador, de um poder de ludicidade, de um poder de absorção do espectador que é quase que único. Então eu acredito que este tipo de teatro, o teatro lambe-lambe, para os pequenos, ele é poderosíssimo, né? Tanto do aspecto único e exclusivo do entretenimento, se existe, né? Mas também como ferramenta e como instrumento na atividade pedagógica. Então de forma geral, esta oficina então fica por aqui. Existiria mais assuntos para falarmos muito mais tempo sobre isso. Infelizmente a gente não tem a parte prática, que a gente puxaria ganchos, né, para estar abordando outros aspectos. Peço desculpas pela minha relação com a câmera, que não é a melhor possível, mas aliás não é a melhor que se possa esperar, mas é possível. E com o equipamento também, que é o equipamento disponível que temos. E agradeço a todos que assistirem a esses vídeos. Eu vou deixar nos comentários aqui uma relação de bibliografia, que a quem interessar possa, espero que ajude. E o teatro é sempre bem-vindo, seja na escola, seja fora dele. E vou. Abraço a todos.